Beleza, pessoal? De volta aqui. Vamos fazer o exercício 2 daquela lista aqui de exercícios intermediários. Dei uma lida rápida nessa questão 2 aqui, não entendi muito bem, principalmente esse último método aqui, tá? Vamos pedir para o ChatGPT fazer, igual a gente estava fazendo com os outros também, e vamos ver o que ele faz. Eu entendi que, olha lá, o objeto clona a si próprio. Para isso, ele cria um novo objeto da classe data com os mesmos valores de atributos e retorna a referência. Mais ou menos, entendi mais ou menos. Então, o que essa questão 2 pede? Escreva uma classe data cuja instância representa uma data. Essa classe deverá dispor dos seguintes métodos. Aí tem um construtor, define a data que determinado objeto, através de parâmetro. Este método verifica se a data está correta. Caso não esteja, a data é configurada como 1 do ano 1. Recebe como parâmetro, o método compara, né? Recebe como parâmetro um objeto da classe data, compare com a data corrente e retorne 0 se as duas datas forem iguais, 1 se a data corrente for maior do que o parâmetro e menos 1 se a data do parâmetro for maior do que a data corrente. Tá, beleza. Ok. Get dia, retorna o dia da data, get mês, retorna o mês da data, get mês extenso, retorna o mês extenso, get ano, retorna o ano, e is bissexto, retorna-se o ano corrente da data corrente for bissexto. Tá. Complicadinho, tá? Se fosse para fazer isso aí no dedo, complicadinho. Vamos pedir pro chat GPT. Vamos ver se ele digita certo. Aí é o que eu falei para vocês já. A grande vantagem do chat GPT é essa digitação inicial aqui para quem já tem ideia de como faria, tá? Eu, por exemplo, tenho ideia de como faz tudo isso aqui. Para mim, é uma mão na roda jogar aqui no chat GPT e ele digitar e dar aquela pensada inicial, tá? É meio que uma preguiça, a gente meio que tem uma preguiça, mas o que acontece? Eu hoje gasto o meu pensamento ali, a minha capacidade de lógica com coisas complexas o dia inteiro trabalhando. Para quem está começando, por isso que eu estou falando, aí para quem está começando, o ideal é pegar o texto, tentar fazer, gastar a sua capacidade de lógica, tal, tentar fazer do seu jeito, depois jogar aqui no chat GPT e ver o resultado que ele vai dar, comparar com o que você fez, ele vai fazer muitas coisas aqui que você não pensou, principalmente para quem é iniciante e tal. E agora para quem já tem conhecimento, já passou por essa fase de fazer exercícios dessa forma aqui, não compensa mais, entendeu? Então, eu estou mostrando aqui, analisando o resultado que o chat GPT vai dar, mostrando como é que eu pego esse resultado e jogo dentro de um projeto. Então, futuramente, quem está aprendendo vai fazer dessa forma também. Mas, inicialmente, o ideal é você fazer por sua conta e depois comparar, tá joia? Então, escreva uma classe em Java, cuja instância do objeto represente uma data. Essa classe deverá dispor dos seguintes métodos: construtor, vou só dar uma corrigida aqui. Construtor, tal. Compara, aí deixa eu pôr um ponto e vírgula aqui para ajudar o ChatGPT a entender o texto aqui, tá? Porque como eu copiei de lá e tava uma tabela e a tabela não veio para cá, aí ele veio meio atrapalhado aqui, ó. Compara, retorna 0, retorna 1, retorna menos 1. Get dia, aí deixa eu pôr um ponto e vírgula aqui. Vou dar até um espaço aqui para facilitar. Opa, acabei dando um enter. Fui tentar dar um espaço, mas vamos ver se ele entende. Aparentemente ele está fazendo tudo certinho.
Fez o cálculo do bissexto, ele é muito rápido, muito rápido. Nessa classe data, temos os atributos dia, mês e ano representando uma data. Ele deu uma travada aqui. Ah, não, deu uma travada não. A tela que parou de rolar. O construtor recebe os valores dia, mês e ano, comparando e verifica se é uma data válida por meio do isDataVálida. Se a data for válida, a data é configurada como... Se a data não... tá estranho isso aqui, ó. Se a data for inválida... Ah, tá, inválida. A data tá, beleza. Método compara se a data corrente com outra data recebida como parâmetro, retornando 0 se as datas forem iguais. Aqui eu já tenho uma dúvida. Recebe como parâmetro um outro objeto da classe data. Compara com a data corrente. Tá, beleza. Aí tá falando aqui os retornos, né? Os métodos getMesInstância, getAno, retornam respectivamente, ano bissexto. Cria um novo objeto da classe data. Os métodos privados isValida e getUltimo dia do mês auxiliam nas verificações de validade da data e obtenção do último dia do mês. Tá, aí ele... Isso aqui não está sendo dito lá, tá? Ele criou isso aqui por conta própria. Métodos privados, porque ele só é usado internamente na classe. Então tem uns conceitos aqui de orientação a objeto. Com essa classe, você pode criar objetos data configurando uma data específica através do construtor e utilizar os métodos para realizar comparações, obter informações sobre o dia, mês e ano, verificar se o ano é bissexto e clonar objetos. Espero que ajude. Tá. Crie um método main utilizando e testando todos os métodos dessa classe. Então aqui além da classe, eu já vou pedir para ele gerar para mim o método main. Criou 3 objetos do tipo data. Ele está testando os métodos, testando o bissexto. Criou um objeto clonado. Então tá, nesse exemplo criamos 3 objetos data 1, data 2, data 3, representando diferentes datas. Em seguida, utilizamos o método compara para comparar as datas entre si e imprimir o resultado. Depois, testamos os métodos getDia, getMês, getMesInstância e getAno para obter informações específicas das datas como dia, mês e ano, mês por instância. Tá. Em seguida, utilizamos o método isBissexto para verificar se os anos das datas são bissextos e imprimimos o resultado. Por fim, utilizamos o método clone para clonar a data 1 e imprimir a data clonada. Ao executar o programa, você verá o resultado dos testes para todos os métodos da classe data com as diferentes datas. Espero que seja útil, tá. Beleza. Aparentemente ele fez tudo perfeitamente, tá, pessoal? Nossa, que sinceramente, eu não canso de repetir, tá? Já falei da outra vez e é fantástico. A capacidade dele aqui de criar e aí basicamente a gente só analisa o que ele fez e normalmente chega ao resultado que ele fez tudo certinho. Aqui, ó, ele fez um implements clonable que eu nem sabia
que usava aqui. Deve ser para fazer o método clone. Deixa eu ver se ele usou alguma coisa específica aqui no método clone. Ou o método clone já é um... Ah, sim, é por isso que é dessa forma que ele fez aqui o super.clone. Clone is not supported, exception. Então isso aqui já é vamos dizer assim, uma prática padrão aí de Java. Não conhecia, tá? Conheci nesse exercício aqui. E interessante, interessante. E aí ele já tem ali uma classe interna do Java, que é aquela clonable lá, que tem... Quando você implementa uma classe, quando você põe aqui um implements aqui na sua classe, essa clonable, ela é uma interface. Então, ela tem lá os métodos que você precisa implementar caso você tenha esse implements dela aqui na sua classe. Então, provavelmente, essa classe aqui só tem o método clone. A gente vai até conferir isso depois. Então tá, vou criar lá o meu projeto no Eclipse e vou inserir esses detalhes lá. Mas aí tá começando a ficar mais interessante aqui os vídeos. Eu tô com uma ideia aí de fazer projetos, tá? E assim como eu fiz projeto ali em Lazarus, parei, mas pretendo voltar. Tô com uma dificuldade de tempo, já expliquei pro pessoal. E tô com uma dificuldade também de máquina, tá? Tô só com o MacBook e a máquina Windows que eu uso para trabalhar, mas ela é toda bloqueada porque é da empresa que eu trabalho. Então, por enquanto, eu estou dando andamento aqui nessa parte Java. Quero migrar, criar projetos aqui em Java, criar projetos inclusive parecidos com o projeto do sistema comercial Lazarus, fazer aqui em Java. Já estou com um início ali, estou para lançar a primeira aula já do projeto em Java, tá? De um projeto. Aí eu estou com uma ideia, é o seguinte, não existem canais no YouTube que fazem projetos reais, tá? Existem ali umas implementações incompletas de projetos e tal. Lá no sistema comercial já tinha essa ideia de não fornecer o código-fonte para evitar que pessoas copiem, porque é um projeto realmente que, se você incrementar alguma coisinha ou outra nele ali, ele já é um sistema que dá para vender e tudo mais. Eu não gosto dessa ideia de fornecer o código-fonte por isso, porque é um projeto completo, realmente. Então eu vou criar projetos completos também em Java, porém eu estou com a ideia de criar aí sei lá, um Hotmart, alguma coisa assim para vender o código-fonte. Então quem quiser realmente copiar, tanto para... Eu entendo que em determinadas situações a pessoa não conseguiu reproduzir tudo que está na aula ali e ter o código-fonte seria interessante para isso. Mas como é um projeto completo, eu tenho muito receio das pessoas pegarem e se aproveitarem dessa ideia aí para vender e sendo que não houve esforço da pessoa para desenvolver aquilo ali e eu acho isso injusto. Então eu vou tentar vender de alguma forma aí os códigos dos projetos completos que eu for lançando aqui no YouTube, tá joia? Então vamos lá, vou criar um novo projeto Java. Projeto vai ser... Esse ali é a classe data, né? Vou chamar de classe data mesmo. Classe data. Finish. O Eclipse vai criar para mim aqui o projeto classe data. Vou criar um package principal. O ideal é a gente ter aí uns nomes mais interessantes, tá? Quando a gente for fazer projeto completo, a gente vai definir esses nomes dos packages aqui de uma forma melhor. Mas como esses projetinhos são projetinho de um package só, de uma classe main e normalmente uma classe só, pelo menos por enquanto, né? Talvez ali mais para frente entre aí um grupo de classe interagindo entre si. Mas por enquanto esse package principal aqui atende. Vou criar uma nova classe que vai ser a minha classe data. Deixa eu ver como é que ela tá lá no chat GPT. Ela tá como data mesmo.
Ok. Não vou. Eu tenho umas opções ali, mas como eu vou copiar de lá, eu só preciso da classe data mesmo. Beleza. Vou copiar aqui minha classe. Deixa eu copiar. Tem um botãozinho aqui do lado bem mais fácil. Copiar o código. Beleza, não apontou nenhum erro. Salvei. Vou criar. Deixa eu ver como é que ele nomeou aqui a outra classe. Ou se ele pôs só um método mesmo. Uma classe main com método main. Tá. Vou criar uma outra classe. Vou chamar main. Não vou nem inserir o método main não. Eu poderia marcar aqui para ele construir. Essa questão do superclass aqui eu acho que é para isso. Quando eu quero criar uma classe que vai já estender alguém e tal. Eu nunca usei isso aqui não, mas eu acho que é para isso. Beleza, criei a classe main. Vou copiar o código aqui do ChatGPT. Substituir, mantendo o package ali no topo. Tudo perfeito. Sem nenhum trabalho da minha parte por enquanto, tá? Meu trabalho aqui está sendo só analisar se o que o ChatGPT está fazendo está certo ou está errado. Vou mudar o ano aqui que ele colocou, vou colocar uma data em cada ano para ver se acha um ano bissexto aqui. Ele colocou 2 no 2022. Beleza. Então ele fez aqui, ó, criou 3 objetos, um com o dia 25 de maio de 2022, 15 de outubro de 2021 e 31 de dezembro de 2023. 23 foi eu que coloquei, ele criou 22, né? Comparação entre a data 1 e a data 2. Tá, beleza. A classe compara vai retornar lá 0, 0, 1 e menos 1, né? Aí depois a gente volta lá para conferir o que significa cada um, que eu não lembro. Compara a data 2 com a data 3 e a data 1 com a data 3. Fez aqui esqueci como é que chama isso aqui. Quando você faz, compara todo mundo com todo mundo. Tem um nome lá na matemática, fatorial, acho que é isso. Não, fatorial é uma soma, né? Esqueci. É um cálculo que você faz ali para ver quantas combinações tem quando você tem um grupo. É isso aí. É o resultado das combinações entre os três, dá 3 combinações. Testando os métodos, aí ele pegou a data 1, get dia, get mês, get ano, e jogou o mês por extenso da data 1. Os outros dois ele fez a mesma coisa. Testa o bissexto dos 3, data 1, data 2, data 3. E aqui embaixo ele faz o clone e imprime a data clone para mostrar que a data clone é igual a data 1 no caso. Então vamos ver o resultado disso aqui. Run as Java Application. Nesse caso não tem entrada nenhuma, tá? A entrada já foi definida. Ele já criou as datas, a primeira coisa que ele faz é a comparação. Data 1 e data 2 deu 1. Então, como é que funciona o compare aqui? Se a data corrente for maior do que a data de parâmetro, tá? Então, a data de parâmetro aqui é a data 2. Então, ele está falando que a data 2 é maior do que a data 1. Como é que é? Se a data corrente for maior, né? A data corrente é a data 1, tá? A data corrente é maior, por isso que deu. A data corrente, no caso, é a data 1, que é de 2022. E a data parâmetro é de 2021. Então, ele deu que a data corrente é maior do que a data 2. Então, a data 2 e a data 3. A data 2 é menor do que a data 3. Se a data parâmetro for maior, aí dá menos 1. Beleza, deu menos 1. Mesma coisa no de baixo. A última data, como ela é maior, continua, deu o mesmo resultado. Certinho. Vamos ver o get dia. Basicamente ele escreveu a data, né? Colocou a barra aqui, né? Concatenou a barra, escreveu as datas. 25 de 5 de 2022, 15 de 10 de 2022, tá. Mês por extenso, maio da data 1. Isso aqui é interessante mostrar como é que ele faz,
porque ele tem um método maiorzinho aqui para resolver esse problema aí de falar quem é quem, né? Ele pegou ali, ó, get mês extenso, aí ele pegou o mês, né, meu atributo mês da minha classe. Se ele for 1, retorna janeiro, 2, por isso que ele retornou maio, ele caiu aqui no 5. Então é uma linguicinha maior aqui para resolver esse problema, mas é interessante mostrar aí como é que ele faz esse aqui. Bissexto, falso, falso, falso. Vamos pegar um true aqui, né? Último ano bissexto. Nem sei se eu escrevi certo. Foi 2020. Então eu vou tacar um ano, uma das datas aqui em 2020. Vamos resolver esse problema aí. Vai inverter tudo agora, né? Aqueles menos um que deu ali, ó, vai mudar. Vamos ver o que vai acontecer aqui na hora que eu executar agora com essa mudança. Salvei. Eu quero pegar um bissexto. Beleza, todo mundo deu 1 agora. Tá falando que a data parâmetro 1 como é que é? A data corrente é maior do que a data parâmetro. Então, em todos os casos aqui, a data corrente imprimiu o maio e ele está falando que o último é bissexto, que é o 2020, certinho. Data clonada foi a data 1, 25/2 de 2022. Perfeito, viu? Perfeito. Mais um resultado aí sem erro nenhum e ainda com alguns conceitos. Precisei ajustar aqui. Pô, se eu tenho um método para testar bissexto, eu tenho que ter entre as minhas datas aqui alguma coisa bissexto. Talvez aí uma coisinha, uma falta de malícia do chat GPT, né? Nesse ponto. E outra, ele colocou duas datas aqui no mesmo ano. Eu não colocaria datas diferentes. Quando ele fez a primeira versão era 2022 aqui. Mas fora isso, perfeito. Perfeito. Igual eu falei, economiza muita digitação, economiza muita lógica básica. Vamos dizer assim, é uma lógica básica? É, mas é uma lógica que é bom trabalhar para ir. O cérebro é um músculo, né? É como se fosse um exercício para o cérebro. Mas, igual eu falei para vocês, hoje eu gasto muito o meu cérebro do dia a dia trabalhando. Então, por isso que eu prefiro usar aqui para fazer esses vídeos. Mas para quem está começando, tenta fazer, depois vem aqui e compara com o que o chat GPT vai te retornar. Beleza? Então, perfeito aí mais um vídeo, pessoal. E reforçando aqui, vou retomar a parte de projetos no canal, projetos reais, projetos que podem gerar aí sistemas que podem ser vendidos. Vou começar com a mesma ideia do sistema comercial, mas tenho outras ideias para implementar. Vou pegar algumas sugestões também de quem mandar comentário para a gente fazer aí sistemas que em Java usando interface web, usando Java Web. Então vai ser sistema que não precisa ser instalado no cliente, você pode implantar ele em um provedor e cobrar assinatura e por aí vai, entendeu? Minha ideia é fazer isso aqui dentro do canal, mostrar como isso é feito. E talvez até em determinado momento encontrar aí algum. Eu sei que existe alguns provedores gratuitos e fornece lá o Tomcat, principalmente, que é o servidor web aí que precisa para rodar uma aplicação Java e a gente colocar uma aplicação, logar nela e deixar o banco de dados lá aberto para os seguidores aí do canal entrarem lá, se cadastrarem, e aí a gente olhar depois durante a aula, dá para fazer bastante coisa. Mas é coisa que envolve tempo, envolve um pouco de estudo da minha parte também, porque eu trabalho com sistemas que são web, Java Web, mas não são criados do zero, né? A gente entra lá e pega o sistema, você entende o máximo possível da arquitetura dele, como ele foi feito, mas normalmente a gente faz manutenção. Manutenção em coisas que não estão funcionando direito, cria funcionalidades novas. Então, criar do zero tem algumas dúvidas ali, algumas coisinhas, que tecnologia que vai usar, que banco que vai usar, como é que vai ser o login e por aí vai. Então tem bastante coisa ali que eu tô tendo que. Igual eu falo, a minha ideia com o canal um pouco é desenvolvimento pessoal, para melhorar o meu desempenho no meu próprio trabalho,
e se render alguma coisa, se for alguma coisa que eu possa ajudar as pessoas e as pessoas estejam dispostas a pagar aí alguma coisa por isso, é interessante também. Então, a minha ideia inicial é sempre ajudar, entendeu? É fazer as coisas gratuitas e quem entrar aqui e assistir os vídeos gratuitamente sem cobrar nada e conseguir reproduzir o código-fonte que está sendo explicado aqui passo a passo, vai estar aprendendo com isso e esse é o meu objetivo inicial, além do desenvolvimento pessoal. Então, esses são os dois principais objetivos. Beleza? Então, vamos continuando aí. Vou continuar fazendo os vídeos e espero que esteja agradando todo mundo.